Pessoal, gravando mais um vídeo para vocês aqui, só para situá-los. Nós estamos estudando a culpabilidade, já estudamos o elemento da imputabilidade e agora nós estamos, na verdade, já estudando o elemento potencial consciência da ilicitude, né, que é o segundo elemento da culpabilidade. E mais especificamente, nós vamos tratar agora sobre o erro, né? Vamos ver como é que o nosso código resolve um erro que recai sobre a consciência da ilicitude, porque o nosso código adotou a chamada teoria limitada da culpabilidade, né? Portanto, é diferente da solução dada pela teoria extremada da culpabilidade. Então, vamos ver agora como é que o nosso código resolve a hipótese de erro sobre a consciência da ilicitude, ok? Então, vamos lá. Esse erro que recai sobre a consciência da ilicitude, ele é chamado também de erro de proibição. Tá? Então, nós vamos ter duas hipóteses. Esse erro pode recair sobre a norma proibitiva, a norma incriminadora, que é chamado pela doutrina de erro de proibição direto. E esse erro sobre a consciência da ilicitude pode recair sobre uma norma permissiva também, sobre uma justificadora, sobre uma causa de exclusão de ilicitude, aquelas que estão relacionadas lá no artigo 23 do Código Penal. Então, quando o erro recai sobre a norma permissiva, se chama erro de proibição indireto. Ok, gente? Então, vamos ver o erro que recai sobre a consciência da ilicitude, sobre a antijuricidade, mas se refere a uma norma incriminadora. Então, se esse erro for inevitável, vai excluir a culpabilidade dolosa e culposa, conforme determina aqui o nosso artigo 21, né, do nosso Código. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Então, nessa hipótese, é um erro inevitável, porque mesmo o sujeito tomando todos os cuidados que a situação requer, mesmo assim ele não atingiria o conhecimento para evitar o erro. Qualquer pessoa média erraria da mesma forma. Então, é um erro inevitável. Vamos ver agora como é que se resolve o problema do erro evitável. Se o erro é evitável, não exclui a culpabilidade, mas ela é diminuída, né, de um sexto a um terço, conforme prevê o artigo 21 do Código Penal. Que nessa primeira parte aqui, ele diz que isenta de pena se for inevitável. Mas se for evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. Eu até destaquei aqui em amarelo. Então, quando o erro for evitável, haverá uma diminuição da culpabilidade, mas não a sua exclusão. Tá? O sujeito tem direito a uma causa de redução da pena, por causa dessa culpabilidade diminuída. Tá? O erro evitável é aquele que se o sujeito tivesse tomado os cuidados devidos, ele teria evitado cometer o fato, teria evitado o erro. Se ele, mediante um esforço intelectual, de informação e etc., ele teria evitado. Então, o parágrafo único já até definiu no nosso sistema a questão do erro evitável, né? Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir esse conhecimento, essa consciência. Então veja que é aquele erro que se o sujeito tomar os cuidados devidos, é possível ele atingir, né, o conhecimento, né, e evitar o erro. Ok? Muito bem. Então o nosso código resolve dessa forma o erro sobre a consciência da antijuricidade ou da ilicitude, quando recai sobre norma incriminadora ou proibitiva. Se o erro é inevitável, isenta de pena. Se é evitável, diminui a pena.
Vamos ver agora quando esse erro recai sobre uma norma permissiva. Como é que se resolve? Ou seja, sobre uma norma justificadora, sobre uma causa de exclusão de ilicitude. Então, se o erro que recai sobre a ilicitude de uma causa justificadora for inevitável, vai excluir a culpa, vai excluir a culpabilidade dolosa e culposa. Tá? É isento de pena do sujeito. É a mesma situação aqui do erro inevitável, né? Que incide sobre uma norma incriminadora, né? Mesma situação, vai excluir se o erro que recai sobre a justificadora for inevitável. Então, citei até como exemplo aqui a chamada legítima defesa putativa. Então, vamos imaginar que Abel constantemente ameaçava de morte Caim. E certo dia ele declarou, né, que no dia que encontrasse Caim, iria matá-lo. Certa vez se encontraram numa rua um pouco escura, e aí quando Abel levou a mão ao bolso, Caim, imaginando que ele iria sacar uma arma, atirou primeiro e matou Abel. Depois verificou-se que Abel ia simplesmente pegar um lenço no bolso do terno. É um erro, portanto, inevitável, em razão das circunstâncias anteriores de ameaça que já existia. Então, nessa hipótese aqui, exclui a culpabilidade dolosa e culposa. O sujeito é isento de pena. É regulado por esse mesmo dispositivo aqui que eu já falei para vocês, que isenta de pena o agente. Não é? Agora vamos ver como é que se resolve quando o erro recai sobre uma justificadora e esse erro é evitável. Deixa eu colocar logo os dois aqui, que aí é que nos interessa mais de perto, né, para fazer a diferenciação. Então vejo que no caso do erro sobre a ilicitude recair sobre uma norma justificadora e esse erro foi evitável, aí é preciso analisar se esse erro evitável recaiu sobre os limites da justificadora ou se esse erro evitável recaiu sobre a existência da justificadora. Certo? Se ele recair sobre os limites da justificadora, ou seja, a justificadora existe, é prevista na lei, mas o sujeito extrapola os seus limites. Por exemplo, atirar no ladrão em fuga, que já abandonou a coisa furtada. O sujeito imagina que ainda está numa situação de legítima defesa, que a agressão, que é justificada ainda a sua conduta, quando na verdade não é mais. Ele extrapola os limites. Essa situação aqui do ladrão em fuga, que já abandonou a res furtiva, não autoriza mais o sujeito a atirar no ladrão e matar, né? Então, como esse erro é evitável e incide sobre os limites da justificadora, como é que se resolve do ponto de vista da penalidade? Diminui a culpabilidade dolosa, mas ele responde pelo crime normalmente, só que com a pena diminuída, porque a culpabilidade dele aqui, de acordo com a solução do nosso código, ela é diminuída. Então ele tem direito à diminuição de 1/6 a 1/3. Vejam que é a mesma situação do erro evitável na norma incriminadora. É a mesma solução, não altera em nada. O erro também que recai sobre uma norma justificadora, e ele é inevitável, ele pode, em vez de cair sobre os limites da justificadora, ele pode recair sobre a existência da justificadora. Ou seja, essa justificadora não existe na lei, não é prevista na lei. Por isso é sobre a existência o erro. Na verdade, é uma justificadora inexistente. O sujeito imagina que existe. Então, nessa hipótese, não exclui a culpabilidade, mas diminui-a. Vai responder por uma culpabilidade diminuída.
O crime continua doloso normalmente, mas ele tem direito a uma diminuição de pena, a uma redução de pena de 1/6 a 1/3. É a mesma solução do erro que recai sobre a norma incriminadora quando esse erro é evitável. Mesma coisa. É a mesma solução aqui também de quando o erro sobre a justificadora é evitável e recai sobre os limites. Então, o erro sobre a ilicitude que recai sobre a norma justificadora e o erro é evitável, né? E recai sobre os limites dessa justificadora ou sobre a existência da justificadora, a solução é a mesma. O sujeito responde pelo crime doloso, mas com pena diminuída. Ou seja, a sua culpabilidade é diminuída em razão do erro evitável, que eu já conceituei para vocês e está aqui na lei. O conceito de erro evitável é aquele que o sujeito, se tivesse tomado os cuidados devidos na prática da conduta, evitaria o erro. Se o sujeito tivesse feito um esforço intelectual ou se informado, etc. Né? Ok? Então, vejam que nós temos aqui 3 erros que recaem sobre a justificadora. O erro inevitável, o erro evitável que recai sobre os limites e o outro erro evitável que recai sobre a existência da justificadora. Eu vou mostrar para vocês agora o quarto erro que pode recair sobre a justificadora e que não mais sobre os limites, nem sobre a existência, mas sobre elementos, sobre uma elementar da justificadora. Tá? Então, quando o erro recai sobre a norma justificadora e o erro é evitável, e este erro recai sobre os elementos da justificadora, portanto, a justificadora prevista na lei, claro, como é que se resolve isso? Exclui a culpabilidade dolosa, mas subsiste a culposa. Veja que aqui mudou totalmente, né? Aqui o sujeito não responde mais por crime doloso, como nessa hipótese da existência, como nessa dos limites e como nessa aqui do erro evitável sobre a norma incriminadora. Não é esta a solução. A solução aqui é que exclui a culpabilidade dolosa, mas subsiste a culposa. Tá? E a solução não é dada mais pelo artigo 21 também. A solução é dada pelo artigo 20, parágrafo 1º, quando recai o erro é evitável e recai sobre os elementos da legítima, da justificadora, né? Então, veja o que diz o parágrafo 1º do artigo 20, as chamadas discriminantes putativas, essa hipótese aqui. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Aí tudo bem, quando o erro é inevitável, exclui a pena, a pena, exclui a punição, exclui a culpabilidade dolosa e culposa. Mas veja quando o erro é evitável. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa. Portanto, o erro é evitável. E o fato é previsto, o fato é punível como crime culposo. Tá? Então, nessa hipótese aqui, exclui a culpabilidade dolosa, mas subsiste a culposa. Se para aquele crime, para aquele delito, for prevista a modalidade culposa, o sujeito responde nessa modalidade, responde por culpa. Eu citei um exemplo aqui da chamada legítima defesa putativa. E o erro, nesse exemplo que eu vou descrever para vocês aqui, recai sobre os elementos, ou sobre a elementar, mais especificamente sobre a elementar agressão injusta, que é um dos elementos da legítima defesa. Então o sujeito tem a casa furtada todo sábado. Todo sábado o ladrão vai lá subtrair seus pertences. Um dia esse sujeito resolve matar o ladrão. E aí se põe de tocaia e no momento em que a porta da cozinha abre, ele dispara e mata o suposto ladrão. Só que em seguida ele vai verificar que, na verdade,
não era o ladrão, era seu filho que estava chegando de uma viagem. Nessa hipótese, houve um erro sobre a elementar agressão injusta, porque não estava havendo nenhuma agressão injusta. Mas pelas circunstâncias que permeiam esse fato, perfeitamente, é um erro que ocorreu, mas que poderia ser perfeitamente evitável se essa pessoa tivesse imaginado, tivesse tomado os cuidados de pensar que, como seu filho está viajando, ele pode chegar a qualquer hora. Não se sabe. E aí ele poderia matar o próprio filho. Então era preciso ele verificar, constatar primeiro se tratava efetivamente do ladrão para poder efetuar o disparo. Então essa é a chamada legítima defesa putativa. Tá? E o erro aqui era inevitável. Então exclui a punição dolosa, mas subsiste a punição culposa. E é resolvido exatamente aqui no parágrafo 1º, na última parte do parágrafo 1º, das discriminantes putativas que estão lá no artigo 20. Veja que, quando o erro recai sobre a justificadora, e mais especificamente sobre os elementos da justificadora, né, e o erro era evitável, nós vamos ter uma resolução do problema aqui, pela última parte do parágrafo 1º do artigo 20. Mas quando o erro recair sobre os limites, sobre a existência da justificadora, mesmo o erro sendo evitável, vai se resolver pelo artigo 21 do Código Penal. Ok, gente? Então, vocês, depois, quando assistirem esse vídeo, assistam também o outro vídeo que eu fiz sobre erro, também sobre a ilicitude do fato, sobre a consciência da ilicitude, mas em relação à teoria extremada da culpabilidade, né? Para que vocês vejam a diferença de uma para a outra. Mas o nosso código adotou essa aqui. Então, quando vocês estiverem operando o direito e se depararem com situações de erros, de erro de proibição, de erro que recai sobre a ilicitude do fato, você já tem um instrumental teórico para resolver esse problema. Ok? Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula.